pessoal, estamos de volta aqui com os psicólogos Lilian, Gabriela e Tiago, que estão nos falando hoje a respeito da prevenção ao assédio no ambiente de trabalho. A pergunta que ficou no bloco anterior é a seguinte: qual é a diferença do assédio no ambiente de trabalho, o assédio moral, do assédio sexual? O assédio sexual, eles serão violências que vão ter o cunho sexual. Então, por exemplo, o assédio sexual no ambiente de trabalho, ele pressupõe a hierarquia, tá? Então, seria uma pessoa numa posição hierárquica superior que usa dessa posição, usa a vantagem da posição hierárquica para obter benefícios sexuais, tá? Com a pessoa. Então, por exemplo, uma chantagem, eu só aprovo seu projeto se você sair comigo, levar para almoçar com segundas intenções, olhares, mensagens com contexto sexual, mão boba. Além de constituir crime. Sim, você encontrar no corredor, numa cozinha e etc, e você abordar a pessoa. Então, é importante a gente sempre entender o limite do outro, né? Quando que a gente não pode interferir esse limite da outra pessoa. Então, é muito importante que haja esse respeito. Psicóloga Gabriela, uma pergunta até que esses dias a gente estava falando. De você chegar numa pessoa, você trabalha lá, eu sou seu superior, tal. Nossa, Gabriela, você tá bonita, hein? Esse cabelo, não sei o quê, tal. Muitas pessoas confundem com o assédio com a delicadeza. E aí? E aí que é o constrangimento. A sua fala me deixou constrangida, eu entendi que foi só um elogio, sem uma segunda intenção, então tá tudo bem. Então vai do receptor? Vai mais do que o receptor, porque pro assédio, as pessoas também acabam percebendo o assédio acontecendo, né? Mas sim, o receptor, ele precisa perceber. Se o receptor se sentiu constrangido, ele precisa comunicar e você precisa respeitar esse espaço, né? Então, olha, não gostei da forma com que você falou comigo. Ah, mas eu sou seu chefe, né? Muitas vezes a gente... Então, mas você tá elogiando, mas eu estou me sentindo constrangida. Eu achei interessante o seu apontamento, Wagner, pelo seguinte... às vezes a pessoa que está sofrendo assédio não consegue identificar. Nós, colegas de trabalho, né, também precisa ter esse olhar mais atento. Às vezes a Gabi está tanto, né, como você deu o exemplo, está tanto assim dentro daquele contexto em que ela não percebeu. É muito sim, refinamento. Sim, também, né? também. E aí outras pessoas que estão olhando, observando a cena acontecer, né, o ato acontecer, é importante também alertar, falar, Gabi, você se sentiu ofendida com aquilo? Né? Gabi, não foi um pouco estranho o comentário que o Wagner te fez? Não te soou de algo de maneira diferente? Então, os colegas também ficarem atentos. Porque de repente ela fala, não, ele é amigo meu, ele brinca, tal. Exato. De repente, não tinha pensado nisso. Mas uma situação, a gente está sempre acostumado a fazer elogios de características físicas, né? Sim. Normalmente a gente não olha para a pessoa, às vezes, para outras características. Então, hoje, normalmente, a gente pode elogiar. Nossa, Gabriela, eu vi você, que legal o seu trabalho, como você desenvolveu muito bem. Dentro do ambiente de trabalho, a gente pode elogiar as questões relacionadas também ao trabalho. Sim. Relacionadas à produtividade. Exato. Né? Porque dentro do ambiente... Esse tipo de elogio, daí não vai caracterizar. Ou é muito difícil caracterizar. Ou até se eu chegar todo dia e falar assim, nossa, Tiago, você trabalhou bem hoje, hein? Olha, Tiago, você atendeu aquela pessoa. O Tiago vai falar assim, o que o Wagner está querendo? Hein? Todo dia, porque a gente tem esse hábito, né? Sim. Você está elogiando, o que você quer? Mas daí é um elogio sem a conotação sexual. Então, Gabriela, depende. De repente pode ser uma plantação. Eu começo a elogiar você todo dia. Eu chego e falo, nossa, Gabriela, você atendeu. Nossa, Gabriela, aquela explanação que você fez, você começa a se encantar comigo porque eu estou vendo o seu trabalho, isso, aquilo. É muito sutil. São aquelas formas de manipulação bem sutis, né? Que a gente fala da violência invisível, né? Que é o assédio moral e sexual, né? E ele pode começar como apenas elogios e se transformar numa situação de assédio, né? Sim. Até que você se acostume com aqueles elogios e de repente vira uma chave ali e começa a ter a conotação sexual. Exatamente. Porque daí você começa a olhar com outros olhos o Wagner. Certo? Nossa, ele me elogia. Daí, daqui a pouco, na verdade, eu estou com quartas intenções.
E é né? uma sedução. É uma sedução. Né? Eu acho que o que é o assédio, né? Se a gente procurar no dicionário, aquele cerco, né? Exato. Você vai fazendo um cerco em volta da Vai pessoa fechando a até pessoa, ela cair na sua armadilha, vamos dizer assim, né? Sim, Agora, sim, também, sim. A gente não pode esquecer que no ambiente de trabalho pode ocorrer também situações em que pessoas se gostam, Ah, se lógico, apaixonam, lógico, né? Paquera. Isso é lógico, possível, lógico. né? A gente tem vários ou tantos casos de pessoas que acabam se casando, né? Tendo Sim. relacionamentos posteriores. Porém, eu acho que, como você falou, é muito sutil. Né? E aí é E o importante importante, perguntar Thiago, pra também, pessoa. eu acho que pontuar, certo? Começa assim, olha, não gostei disso, tal. Exato. Encerra por ali, né? Olha, um ponto importante, Wagner, é que o assédio ele vai ser unilateral, invasivo e ele vai gerar o constrangimento. Então, é uma pessoa investindo, né? Sendo invasiva com a outra, rompendo limites e constrangendo aquela outra. Certo. Diferentemente de uma paquera, que ela vai ser consensual, Perfeito. ela vai ser recíproca e ela tem consentimento. Você sabe que é interessante, ontem eu ouvi uma fala no Instagram, não sei de quem, tal, que eu não sei onde que eu ouvi, que a moça, ela estava dançando, tal, ali não sei lá onde, num clube, tal, junto com o namorado. Uma moça muito bonita, isso, aquilo, e o namorado saiu, foi pro banheiro. E daí o namorado, e como ela estava dançando, toda efusiva, estava cheio de homem em volta dela. E o namorado ficou à distância, só observando. Daí o namorado chegou e falou assim para ela assim, nossa, eu fiquei todo esse tempo observando você, nenhum homem chegou. Ela falou assim, eu não olhei para ninguém. Você entendeu? Exatamente o que você falou. A paquera há uma reciprocidade. Se ela está dançando e começa a paquerar alguém, a pessoa vai chegar. Então, é exatamente isso que você falou. Eu acho que é comunicação não verbal, né? Você Não vê, verbal. ela estava ali Exato. dançando da forma como ela gostaria, mas ela não estava Sem se segunda insinuando. intenção, Exatamente. insinuando para ninguém. Então, em relação ao assédio sexual, do moral, a principal diferença é a hierarquia. Sim, pode acontecer também entre colegas de trabalho, enfim, porém na lei é previsto que haja hierarquia. Perfeito. Agora, como se defender do assédio aí no ambiente de trabalho, como provar isso, e uma vez que você sente que está acontecendo, o que fazer? Quem procurar? Eu acho que no ambiente de trabalho, se você perceber que você está sentindo constrangido, você pode ter, hoje em dia, canais de denúncia, né, dentro do ambiente de trabalho, previsto em lei que esteja estabelecido esses canais de denúncia. Certo. E também, se você pode procurar um psicólogo, no caso, você pode procurar em algumas empresas tem o setor de compliance, que você pode também ir perguntar e falar, olha, não me senti bem, aconteceu uma situação dentro dos RHs, a gente pode também estar procurando. Levando em consideração que a prova é muito importante. Exatamente. Então, você começou a perceber que tem algo estranho ali, tem uma pessoa que está te assediando. Então, são mensagens do WhatsApp, são e-mails, você pode fazer registros de vídeo, você pode ter também testemunhas, as testemunhas são muito importantes, mas quando se fala de assédio, o testemunho da vítima, ele é muito relevante. Levado em consideração. Entendeu? Ele é levado para além, as provas são importantes, mas o depoimento da vítima, ele é muito importante nessas situações. Então, ele é muito considerado hoje em dia. Né? Então, as pessoas precisam saber que elas estão amparadas, existem pessoas que vão ouvi-las e que vão considerar, porque normalmente a gente fala assim, não, isso aí é mimimi. Né? Você está falando uma situação, será que você não se confundiu? Exato. E a gente vai revitimizando né, a vítima e desqualificando o próprio discurso, o próprio sentimento. Então é importante acolher quando você percebe isso. E também são os amigos em volta, os colegas de trabalho, percebendo isso, também podem fazer denúncias. Também podem observar e orientar. Eu penso que, até pela profissão, eu penso que uma das coisas mais importantes é fazer prova. Deixar muito bem provado, porque não é simples. Uhum. Por mais que a palavra da vítima tenha um bom peso, certo? Mas se não tiver uma prova,
um WhatsApp, um e-mail, porque mesmo os colegas de trabalho que podem ser testemunhas, muitas vezes ele vai ter medo de testemunhar porque ele pode perder o emprego. Sim. Não É é? gravação de áudio. Se Perfeito. você sabe que naquela situação E hoje tá super simples, né? Todo você mundo tem grava celular. ali e isso também pode servir de prova. Sim. Há uma pesquisa recente de 2021 da ILO em que ela apontou que apenas 54% das pessoas conseguem comunicar quando estão sofrendo assédio. Né? E geralmente elas se comunicam com os próprios colegas de trabalho. Né? Por isso que eles acabam também sendo as testemunhas deles. Então, o quanto é importante buscar, como a Lília falou, esses canais mais formalizados, porque daí também é uma questão de provas, como você apontou. Né? Então, as empresas terem mais amparo e mais estrutura para receber também esse tipo de denúncia. Como que a empresa está se preparando? Né? Como as organizações estão olhando para este canal também? Quem são as pessoas por detrás do compliance que estão recebendo esses tipos de denúncia? Tanto que nós tivemos um caso sério no Banco do Brasil, né? Na central do Banco do Brasil. Lembra que foi afastado o diretor-presidente do Banco do Brasil, o corregedor que cabia receber as denúncias, mas também era mancomunado com ele. Tanto que na mudança que teve agora, tá tudo sendo apurado e várias pessoas demitidas, né? Tem um outro caso famoso também que está na mídia hoje em dia, que é de uma humorista, né? Em que... Também. Do Marcos Melling e a Dani Calabresa. E várias outras pessoas, né? Um documentário. Sim, que é um fato recente. notório, é um fato público, está em todos os jornais isso aí, né? E aí nessas situações a gente vê, né? Dentro do ambiente humorístico, onde há muitas brincadeiras Sim. e as pessoas se sentindo Exatamente. constrangidas e falando assim, como que a gente vai lidar com tudo isso, Sim, né? sim. E era tão sutil que dentro do documentário você pode ver o isolamento do grupo, todo o grupo. Ele isolava todo o grupo da organização, então a única comunicação que eles tinham com a empresa era através dele. Sim. Então, por exemplo, promoções, as pessoas não recebiam informação de que elas poderiam ser promovidas ou poderiam ter outro tipo de trabalho. Então, é até sonegação das informações, dos convites de trabalho. Então, é bem sutil a forma de como acontece. E dentro desse documentário a gente vê muito assim, a conotação de assédio sexual. E quando vai falar do moral, fala, esse aí acontece direto. Exatamente. E aí eu falo, assédio moral não é normal. A gente não pode normalizar uma situação onde hoje em dia muitas pessoas sofrem disso. E nessa pesquisa, que é uma pesquisa global, fala que 743 milhões de pessoas sofrem de assédio e violência dentro do trabalho durante toda a sua vida profissional. Isso nos últimos 5 anos. Esse número ainda sobe porque muitas pessoas falam que sofreram mais de uma vez. Então, é de 3 a 5 vezes durante todo o período de trabalho. Então, acho que é um número muito grande, por isso validar a informação, a gente ter conhecimento sobre isso para poder saber lidar. E o assédio, ele acaba causando o quê no assediado ou na assediada? Então, as consequências são inúmeras, né? Desde adoecimentos físicos, psicológicos, é o que eu falei, a gente começa de uma maneira sutil, sentindo desconfortável, insônia, depressão, ansiedade, às vezes até uma elevação na pressão. Sim. Você começa a ter desmaios, já teve muitos relatos, você começa a ter tremores, ou também... Dor de estômago, vou ter que ir trabalhar. E aí muito cansaço excessivo, e aí a procrastinação, você fala assim, nossa, mas parece que eu não sei mais fazer isso. Eu tinha tanta habilidade, mas parece que agora eu não estou conseguindo mais. E aí são pequenas informações corporais que a gente tem que são resultados desses assédios. Pessoal, parecia muito tempo, né? 2 blocos de 15 minutos. Então, infelizmente, o nosso tempo acabou e agora fica aí para as considerações finais de cada um. Fiquem à vontade. Eu acredito que a informação ela é primordial, né, nesses casos. Procurem ajuda, busquem aí obter mesmo os canais, né? Identifique quais são os canais que você pode estar se informando, se você está se sentindo, se você se identificou com alguma coisa do que a gente falou aqui, busque esse auxílio, né? Não sofra calado, não deixe invisível, torna-se visível. Eu acho que é mais ou menos isso. Uma coisa que eu gostaria de falar também
empresas, eu acho que treinamentos para que a gente está falando aqui de prevenção, mas eu acho mais importante você promover ambientes saudáveis dentro do trabalho. Que é o treinamento. Porque eu acho que é muito importante isso daí que a Lília está dizendo, porque muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, não é? Ah, mas eu achava que isso era normal. Não é normal, não é? Então, essa prevenção, esse treinamento dos funcionários e dos proprietários das empresas é muito importante. E aí esse treinamento vai melhorar a convivência, vai melhorar a comunicação dentro dos colaboradores, vai promover uma segurança psicológica, onde você pode falar das suas ideias, onde você pode expor as suas dúvidas dentro do trabalho, até colocar inovações. Quando você tem segurança, você se expõe melhor. Então isso é um ganho para os funcionários e para a empresa também, porque aí a gente tem aumento de produtividade, Sim. a gente tem um aumento do desempenho pessoal de cada um. Então, acho necessário muita informação nesse sentido. Sim, e ainda nessa linha também, que é uma coisa bacana, um dos canais de denúncia, caso você não consiga dentro do RH da empresa, dentro da ouvidoria da empresa, seria o Ministério Público do Trabalho, que você pode fazer uma denúncia lá. Né? E quando a empresa ela promove esse ambiente saudável, que a Lilian estava falando, primeira coisa que se você não tem denúncias de assédio, você não vai ter o prejuízo das indenizações, por exemplo, né? Você não vai ter tanta rotatividade, sim, você vai ter mais qualidade no trabalho dos seus funcionários, né? Fora a reputação dessa empresa perante a sociedade, porque pessoas que trabalham num ambiente seguro e saudável, elas vão ser mais felizes, elas vão ser mais produtivas e essa empresa ela vai ser bem vista, né? Perfeito. Então, cabe também trazer as empresas para se juntar aos colaboradores para a promoção desse ambiente mais saudável, né? Com esses treinamentos, com uma supervisão do trabalho, para ver se uma política interna, né, um código de ética dentro da empresa está sendo aplicado, se os funcionários e todo mundo, né, estão respeitando o código de ética. Então, são formas de você tornar aquele ambiente mais saudável e todo mundo ganha com isso, né? A sociedade ganha com isso, visto que trabalhamos a maior parte do tempo da nossa vida, né? Por exemplo, tem um empresário que está assistindo aí, um proprietário de uma empresa, enfim, está assistindo e achou interessante, vocês fazem essa capacitação, não é? Sim, nós fazemos esses treinamentos, né? Esses treinamentos para informação dentro dessa área específica. A gente está fazendo também a estruturação do compliance dentro das empresas. Inclusive, a gente está saindo para fazer uns trabalhos em Sorocaba a respeito disso. Então, pode acessar nossas redes sociais e a gente está sempre à disposição. Passem as redes sociais, fazendo um favor. Meu é lilian.cbf no Instagram. O meu no Instagram também é gabi com i.vilela, numeral 2. Passa o e-mail, passa o e-mail. tr.professor85@gmail.com e aí qualquer coisa também entra em contato com elas, que daí repassa para Sim, que o trio faz essa preparação. Gente, muito obrigado, acho que foi muito esclarecedor e importante esse bate-papo. Eu que agradeço, Wagner, e até a próxima, Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada pela oportunidade, Wagner. Pessoal, até a próxima semana.